Olá, pessoal, boa noite. Hoje aí mais um encontro com um tema aí muito importante e que é dúvida aí da maioria de nós advogados, porque a gente está tendo aí muita divergência na aceitação desse meio de prova e hoje a gente tem uma convidada, vai ser a professora Mariana Ribas, que ela vai trazer esse tema para a gente sobre a prova digital e vai palestrar sobre isso. E eu agradeço aí mais uma vez para você poder participar e trazer esse tema aí para nós. A gente está gravando para poder disponibilizar, tá? Então, assim, se tiver alguma dúvida que a pessoa não está online, coloca na descrição que a gente tenta depois no decorrer ir respondendo as perguntas. Te passo já a palavra, Mariana. Boa noite a todos. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui o slide. Compartilhar. Aí vocês me informam se vocês não estão conseguindo ver a tela aí. Estão conseguindo ver? Vamos aumentar aqui. Aê! Sim, sim. Tá bom. Então, vou deixar essa telinha aqui, que aí ela tá funcionando. Aqui. Eu tô com duas telas aqui hoje, aí fica meio... Não sou acostumada. Epa. Aqui. Então, é aqui que fica... Ah, não, aqui diminui, gente. Só não sei como é que eu volto para o mouse para minha tela normal, convencional, aqui onde eu estou acostumada. Vocês estão vendo a tela inteira como apresentação de slide, é isso? Não, tá aparecendo. aparecendo... Eu estou vendo a minha tela dividida, onde eu vejo o slide e mais as pessoas participando. E uma bolinha verde andando aí pela tela. Que a bolinha verde sou eu mesma andando com o mouse, tentando puxar outra tela. Agora a visualização mudou. É como se fosse se estivesse preparando para animar, para usar o software, né? Com todos os slides embaixo. Eu acho que a gente está vendo a tua tela agora. Pois é, eu estou vendo a tua tela e não a tua apresentação, digamos assim. Eu acho que para você ampliar toda a tela, agora, tu bota em apresentação. Para que lado? Agora eu tô aí. Vamos ver se agora vai. Peraí. Agora tá? Perfeito. Então, ótimo. Excelente. Desculpa, gente, erros técnicos. Oi, querida. Boa noite a todos. Boa noite, tudo certinho aí. Então, vocês estão me ouvindo e estão vendo a tela? Estou. Ótimo. Boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, estar contribuindo com a advocacia de vocês essa noite, principalmente a doutora Evelyn, por conceder esse espaço para fala. Eu sou Mariana, meu nome é Mariana, ó, gente, foi mal. Meu nome é Mariana, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Tributário e hoje eu também sou pós-graduanda em Contratos, com foco em Direito Digital e Empresarial, especialmente na área de marcas, né, proteção de marcas, ativos digitais. E um fato sobre mim que vocês podem ver nessa foto é que eu adoro um café, e é sem açúcar. Não sei se vocês são amantes do café também, mas o meu café tem que ser sem açúcar. E de preferência preto ali, bem forte. É assim que eu gosto de começar o meu dia e se deixar eu termino meu dia no café também. Hoje a gente está aqui para fazer um tema muito interessante, como a doutora Evelyn falou mais cedo. É um tema que hoje está em alta, tem muita jurisprudência que está ainda com divergência, tem tribunais que falam que pode usar provas digitais, tem tribunais que falam que não pode usar provas digitais. Então, a gente ainda está nessa expectativa de saber como que vai funcionar tudo isso daqui para frente. Hoje a gente tem visto cada vez mais comum ser usado, não sei a experiência de vocês, mas sempre quando alguém chega para mim com um processo eu tenho uma conversa de WhatsApp, eu tenho um print de um chat ou um print de algo que aconteceu, eu tenho uma filmagem. E isso tem sido cada vez mais comum nos dias de hoje. A gente encontrar essas formas de prova sendo feitas e a gente ter que lidar com isso. Então, como a gente, advogado, vai colocar isso num processo? Porque, conforme elas estão crescendo, os juízes também têm começado a barrar essas provas, porque começaram a ter muitos casos de violação. Então, os juízes começaram a ver pessoas que falsificavam prints, fingiam que uma situação estava acontecendo e não era aquela. E isso começou no mundo moderno, no mundo que a tecnologia vai muito rápido,
a gente começou a perder a essência do que estava acontecendo. Então, começou a se questionar a validade das provas digitais. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho desses aspectos práticos e técnicos que impactam diretamente no nosso trabalho. E o meu objetivo aqui hoje é trazer clareza sobre esse tema. E eu quero, assim, tentar ao máximo engrandecer a advocacia de vocês e ajudar que vocês fiquem preparados para utilizar esse tipo de prova nas suas demandas. Porque por mais que seja algo assustador, é algo muito inovador. E é algo muito bom da gente ter. E aí eu quero combinar com vocês que aqui vai ser um bate-papo, uma apresentação bem leve, bem rápida, bem direto ao ponto. E qualquer dúvida, vocês podem falar, a gente para, a gente explica. Pode ser desse jeito? Todo mundo me escuta? Sim? Com certeza, tranquilo. Então tá bom. Eu não estou vendo a telinha de vocês, porque quando eu abri isso daí, abriu a apresentação para mim. Aí, para não ficar atrapalhando, eu estou sem ver vocês. Então, vocês podem falar, abrir o áudio, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Prazer, Mariana. Hoje nós, então, vamos falar de provas digitais. Mas o que são provas digitais? A gente vê muito falar hoje sobre provas digitais, porque eu tenho print, porque eu tenho um vídeo, eu tenho um áudio. Mas, realmente, o que são as provas digitais? O que a gente pode considerar como prova digital? A gente pode falar que prova digital é toda a prova, né, que é produzida pelo meio digital. Mas, Mariana, você está falando o óbvio. Tudo bem, eu estou falando o óbvio. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Então, a prova digital é toda a evidência que é originada de meios eletrônicos. E-mails, mensagens, registros de redes sociais, geolocalização. Então, essa localização que vocês têm no celular, isso pode ser usado por uma prova. Eu, inclusive, já usei geolocalização como prova, para comprovar que eu não estava, de fato, numa situação. Não foi num processo, foi num processo, no caso, administrativo, não foi judicial, e eu usei essa prova. E isso é válido, pode ser usado. Então, as provas digitais, elas são... A distinção dela para as provas convencionais que a gente tem é o suporte. Ela só age em dispositivos tecnológicos que seja para criação, preservação ou exibição. No caso, aqui a gente está tendo uma exibição de um slide. Isso já pode ser usado como uma prova digital, a gravação que a gente está tendo aqui agora. E aí, nós temos aqui também quais são os tipos de prova digital. Hoje, as provas digitais, a gente consegue dividir ela em dois tipos. Nós temos as de fonte aberta, que são aquelas provas que são dados publicamente acessíveis. São postagens em redes sociais, conteúdos de sites públicos. Então, quando você consegue acessar um site da prefeitura para pegar funcionários que ali estão para provar, às vezes, um processo de concurso público, você precisa provar que alguém fez. Você acessa ali a listagem de quem acessou, isso é um dado público. Todo mundo sabe, todo mundo consegue pegar. Então, são fontes abertas. Nós temos também as fontes fechadas, que já são informações restritas, como registro de empresas, dados bancários, e aí requerem uma autorização judicial para acesso. Normalmente, essas provas são mais encontradas em processos trabalhistas ou contra bancos. As provas digitais, elas são de suma importância hoje dentro de um processo. O uso delas é essencial para reconstruir alguns fatos que a gente está narrando e que o juiz precisa ver. Afinal, as provas são para isso, para provar que aquela situação que a gente fala, de fato, aconteceu, ou para provar que não aconteceu também. Então, a gente tem para reconstrução de eventos, quando a gente vai demonstrar para o juiz o que realmente aconteceu naquela situação. A gente pode aqui defender a parte de propriedade intelectual, e aqui eu entro muito na minha área, que é a gente provar que, de fato, foi o nosso cliente que produziu aquele conteúdo. Então, se eu quiser provar, por exemplo, que eu produzi esse slide, eu vou fazer isso por meio de quê? Por meio de dados, de identificação de IP, de onde foi gerado, a partir de qual computador, de qual acesso à internet. Então, eu consigo fazer essa prova. Da mesma forma, o registro de marca hoje no INPI é uma forma de prova digital de propriedade intelectual. Afinal, o certificado hoje é digital. Tem QR Code e tudo bem bonitinho para as pessoas terem acesso.
Os processos criminais também hoje estão andando para a prova digital. Então, como eu falei, geolocalização, as pessoas elas começam a utilizar isso em processos criminais para provar que não estavam em determinado local, ou até vídeos. Em ações trabalhistas, nós temos os processos, a parte de banco de dados, de horas trabalhadas, que hoje a maioria das horas, a gente olha, os pontos são digitais, né? São por aplicativos. Nós temos também filmagens, registros de trabalho feito. Tudo isso a gente consegue usar as provas. Então, essa é um pouco da importância que a gente tem com as provas digitais. Elas são provas que a gente usa no processo para provar aquilo que a gente está falando, só que elas são de meios digitais. Nós temos também que levar em consideração que as provas digitais elas precisam ser geradas de alguma forma. Não basta você pegar o print. E aí leva realmente ao que nós temos que discutir aqui hoje. Que é o quê? O que acontece com... como a gente consegue gerar hoje as provas? Nós podemos gerar por captura de tela, seja um print, que é o modelo mais básico que a gente tem hoje. Então, printou ali a tela de WhatsApp, printou a tela de um aplicativo. Tudo isso, a gente tem ali uma captura de tela. É uma prova digital. Porém, esse tipo de prova, ele gera hoje muita controvérsia. Como eu falei a princípio, esse tipo de prova, ele costuma gerar muitos questionamentos se realmente aconteceu, se essa prova não foi violada. E aí nós temos as ferramentas de captura. Como a gente conversou até no grupo, umas semanas atrás, as ferramentas de captura hoje, elas são um dos meios mais seguros de você fazer o recolhimento de prova digital. E eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é uma plataforma chamada Verifact, que é uma ferramenta de captura. E esse daqui, inclusive, é tirado direto de um relatório que eu fiz para um processo. Eu só não pude trazer o relatório inteiro porque tem informações pessoais. Mas é assim que vem, relatório de captura de técnica de conteúdo digital. Aqui vem o identificador, que é como identifica essa prova, o título, né, que você coloca e o responsável. Então, esse tipo de prova, hoje, essas ferramentas, elas são utilizadas porque elas contêm um código, que no caso estaria aqui, que é o que a gente chama de código hash, que garante a proteção e a veracidade dessa prova, porque ela captura exatamente como estava naquele momento. E aí, a prova, o tipo de prova de recolhimento de prova digital mais comum e mais antigo é a ata notarial. A ata notarial é feita pelo tabelião, onde ele tem fé pública e ele atesta que o que ele está vendo ali é de fato verdade. Então, você leva um computador com o site aberto, você leva um celular e o tabelião, tudo que ele olhar, ele vai escrever nessa ata notarial e vai falar, olha, estava desse jeito o site. Então, para você usar, para provar que aquele site estava, por exemplo, usando uma imagem indevida sua, o tabelião vai falar, sim, nesse dia eu vi a imagem de tal jeito, da pessoa de óculos, da pessoa assim, e você usa isso no processo. Porém, uma ata notarial, ela custa caro. A última vez que eu vi, estava na faixa de R$400, R$600, porque depende muito do cartório, né, do estado que você está fazendo. Já as ferramentas de captura, no caso o Verifact, tem o Datafy também, são ferramentas mais acessíveis. O Verifact está R$ 97 para você capturar durante 30 minutos e conseguir, inclusive, tirar prints. Fazer um vídeo e tirar prints. O Datafy, ele está R$ 69. Faz a mesma função. Libera um relatório no final. E todos esses tipos de prova são aceitos na justiça. Então, o que acontece você tem que olhar o seu processo e considerar, eu preciso usar esse tipo de prova? Hoje, a orientação que os tribunais dão, a orientação que os especialistas dão, é processo que tem cunho digital, no caso, estamos discutindo propriedade intelectual, dano à imagem, usa a ferramenta de captura ou a ata notarial.
É processo criminal? Processo criminal é obrigatório você gerar a prova digital por meio de uma ferramenta de captura reconhecida ou por meio de ato notarial. Não é possível hoje mais, melhor, é possível, mas não é mais aceito com tanta facilidade simplesmente juntar prints em processos criminais. Até recentemente teve uma decisão que discutia isso, porque havia sido recolhidas provas na delegacia, só que sem testemunhas próximas. E aí, no final do processo, o juiz anulou tudo, porque ele entendeu que aquelas provas poderiam estar violadas devido à forma como elas tinham sido registradas. Até aqui tá dando para entender? Maravilha, tranquilo. Tá bom. Se eu estiver falando rápido também, pode... Então, vamos lá. Tá ótimo, viu? Então, tá bom. Qualquer coisa pode falar, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a validade... Oi, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você prefere conduzir a tua palestra? E que, à medida que você vai falando, a gente vai gerando as dúvidas, te interrompe ou deixa tudo para o final? Então, para mim, se vocês quiserem ir no meio da palestra, é bom, porque a gente já está dentro do assunto. Eu, como aluna, sempre preferi interromper o professor. Porque eu gosto, assim, tá naquele assunto, senão depois a pessoa esquece, já perdeu o fio da meada, e aí tem que voltar. Então, para mim, eu prefiro no meio. Porém, tem gente que não gosta. Então, eu deixo a critério de vocês. Tá. Posso, então, fazer uma pergunta sobre um assunto que você tocou? Pode, claro. Me ocorreu que teve a eleição da OAB há pouco. A OAB aí no Rio, eu não estava na cidade. Eu tive que justificar no dia seguinte, eu mandei um e-mail lá para mim. Seria interessante que eu usasse, de alguma forma, comprovasse até através da geolocalização, que eu, de fato, pelo menos o meu celular estava no outro canto. Eu consigo retroagir essa informação? Hoje, que já se passaram 2 dias. Você consegue, por meio da geolocalização, você consegue dentro do aplicativo do Google. Se você entrar no Google Maps, se você deixar a sua localização do celular ativada, dentro do Google Maps você consegue ativar o seu histórico. Perfeito, respondi. Entendeu? Aí dentro desse histórico você captura ali essa informação de que você não estava na cidade. No caso, no estado, e não tinha como estar fazendo participando da votação. Isso, da eleição. Beleza. Obrigado, Maria. Nada. E aí, abriu o prazo, né? Para poder mandar um e-mail para justificativo, inclusive. Não, eu já mandei, mas sem isso. Só mandei. Não, sim. Agora que você falou de geolocalização, me ocorreu que poderia ter feito através da geolocalização. Eu fiz um processo administrativo uma vez, que eu estava discutindo a respeito, foi na verdade um desvio de dinheiro que aconteceu na minha conta. Eu fui provar que não tinha como ser eu se eu não estava naquele local. Tinha sido cartão físico, aí eu usei a geolocalização. Porque foi, enfim. Perfeito. Então vamos lá. Nós temos que pensar na validade das provas. Não basta simplesmente a gente chegar, juntar no processo ata notarial, provas por meio de captura, seja um relatório técnico do Verifact, seja um relatório técnico do Datafy. A gente precisa ter também a garantia de que essa prova é válida. E como que a gente garante que essa prova é válida? O que a gente pode chamar de prova válida? Para uma prova ser válida, ela precisa ser autêntica e ser íntegra. Então, o que é uma prova autêntica? É uma prova que a origem e a autoria são possíveis de ser verificadas. Então, você vai ter ali, no meio de um print, você vai ter um print de conversa de WhatsApp. Você tem o nome da pessoa, você consegue ter o número da pessoa, você tem quem mandou, quem recebeu. E o que é uma prova íntegra? É uma prova que não foi mutável. Então, é uma prova imutável desde a coleta até a apresentação do juiz. E aqui, por causa desse detalhe aqui, a gente entra na importância de, quando for juntar prova digital em um processo, fazer uma captura por ferramenta específica ou por ata notarial. A ata notarial vai ter a fé pública do tabelião atestando que aquilo que você está alegando é de fato o que tinha
naquela prova no momento que você mostrou para o tabelião. Então, aqui eu vou citar um exemplo de um processo que eu participei, que é um processo que estava sendo violada a imagem de uma pessoa. Eles usavam a imagem dessa pessoa como se ela fosse consumidora de um produto no site. E ela nunca nem tinha usado esse produto. Então, o que eles fizeram? O que o advogado da parte fez? Pegou, foi no tabelião, levou o site para o tabelião abriu o site, viu e atestou e falou: na data tal, no dia tal, em tal horário, eu atesto que o site se encontrava da seguinte forma. E descreveu o site inteiro, juntou print do site inteiro e no final o tabelião assinou. Isso é a ata notarial. O aplicativo funciona mais ou menos da mesma forma. Só que o aplicativo você vai acessar o seu celular ou o seu computador. Ele vai abrir uma nova tela, onde você vai abrir aquilo que você quer provar, seja um aplicativo de WhatsApp ou seja um site que você queira mostrar. E aí esse site, esse aplicativo, nessa tela, ele vai começar a gravar exatamente o que você está vendo. E ele gera um código. O nome desse código é código hash, que ele é um código que garante que naquele momento o que está dentro daquele código era daquele jeito. Então, você não consegue mudar esse código. Se você mudar uma palavra naquela tela, você tem que gerar um novo código. Então, aquele código é só para aquela captura. E isso garante que naquele exato momento é aquilo que está sendo atestado ali, é o que de fato estava naquela tela capturada, naquele print. Então, por causa disso aqui, essas provas, elas precisam dessas duas saídas, seja a ata notarial ou seja a ferramenta de captura, porque você vai atestar a integridade da prova. É por isso a importância. Quando você tem um print, você consegue hoje, com inteligência artificial, né, trocar um print inteiro, você consegue falsificar a voz de uma pessoa, falsificar a imagem de uma pessoa, você consegue colocar uma pessoa num local que ela não estava. Então, dessa forma, você garante que aquela prova está imutável. E aí, no processo, vai decorrer, né, de estar discutindo o processo, se pode ou não pode, se aquilo de fato foi verdade ou não, mas a sua prova está íntegra. E aqui nós temos a cadeia de custódia. Alguém aqui já ouviu falar de cadeia de custódia? Eu não. Ninguém nunca ouviu falar de cadeia de custódia? Eu não. Então, vamos lá. A cadeia de custódia, ela veio com a lei anticrime, o pacote de lei anticrime, a lei 13.964, de 2019. Alguém é da área criminal aqui? Não, né? Também eu passo longe de criminal, gente. Mas se alguém for, vai até saber falar melhor do que eu desse pacote de lei. A lei anticrime, ela veio para poder atualizar, né, o sistema penal hoje, e ela foi instituída ali, dentro dessa lei, o que a gente chama de cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, ela é fundamental para preservar a validade das provas digitais. Ela veio para tentar evitar falhas do que é admissível ou não. Então, a gente pode falar que a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que vão garantir a integridade das provas. Por isso que quando eu falei que os processos penais, hoje, eles têm critérios rigorosos para poder serem usadas provas digitais, então só por ato notarial, só por ferramenta de captura autenticada, a gente consegue usar no processo, foi por causa dessa lei, para garantir o que? A integridade da prova. Então, a cadeia de custódia é isso, é toda a documentação daquele processo de coleta. Então, desde a coleta até a apresentação do juiz, como que essas provas foram tratadas? Por onde passou? Quem recolheu? Como foi recolhida? Por qual meio? Tudo isso é discutido na cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, ela não só é utilizada dentro do processo criminal. Como ela foi muito bem instituída e ela tem a intenção de garantir a integridade das provas e garantir que as provas não tenham adulteração, manipulação, que elas sejam autênticas, confiáveis, então
ela foi usada em outros processos. Então, hoje a gente já fala de cadeia de custódia em processos trabalhistas, em processos civilistas, e não só mais em processos criminais. Então, aqui a gente pode falar que, para funcionar uma cadeia de custódia, a gente tem que registrar cada passo dessa coleta de prova. Então, a gente tem, desde o momento do acesso, quais foram as ações ali que foram realizadas, a gente tem o isolamento, como foi feito o isolamento, o espelhamento, a preservação. Então, isso é a cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, ela é essencial hoje para tornar uma prova admissível e ter o valor dela atestado, né, em juízo. Inclusive, no HC 828, 828054, depois, se for o caso, eu confirmo o número e mando para vocês, que foi do STJ, ele considerou que é inadmissível provas obtidas de celular sem adoção de procedimentos que assegurem a idoneidade e a integridade daqueles dados. Lembra do processo que eu falei criminal, que o juiz chegou lá em cima, o juiz, no caso o desembargador, ele não aceitou? Foi esse caso. Então, o tribunal reconheceu que as provas digitais são muito frágeis e que elas podem ser facilmente alteradas. Então, a gente tem uma necessidade de maior rigor de custódia e de tratamento para garantir que essa prova digital seja, de fato, confiável. O STJ, em entendimentos recentes, ele também entendeu que tem a necessidade de documentação de todas as fases do processo de obtenção da prova digital. E isso reforça a cadeia de custódia. Então, a gente tem que incluir num processo, principalmente na parte criminal, a gente tem que incluir toda a metodologia utilizada. Ah, você utilizou o quê? Utilizou print, utilizou o Verifact, utilizou o Data Certify, utilizou ata notarial. A polícia, a polícia, quando foi, recolheu o celular, levou o celular para a delegacia, lá o delegado pegou. Tudo isso tem que ser atestado no processo. As ferramentas utilizadas, a identificação dos responsáveis por cada etapa, tudo isso hoje tem que ser documentado em um processo criminal. E isso já tem vindo para outras esferas. Como eu falei, para a esfera trabalhista, a esfera civilista. Hoje a gente tem decisões no TRT da 12ª região, já tem decisões que demonstram a importância da cadeia de custódia para poder, dentro de um processo. Então, lá foi criado o primeiro núcleo especializado em produção de provas digitais na Justiça do Trabalho. Essa iniciativa, ela veio com o objetivo de criar um sistema de análise de prova, de tratamento de dados. Então, ela garante a autenticidade e integridade das provas utilizadas nos processos trabalhistas. Para você ver a importância disso dentro da esfera, ela saiu da esfera criminal e atingiu outras áreas. E isso demonstra a força que as provas digitais elas estão tendo. Inclusive, agora, como você mencionou a respeito da eleição da OAB, teve também um caso no Tribunal Superior Eleitoral, que teve um processo utilizado pela plataforma Verifact e atendeu os requisitos da cadeia de custódia. E aí, ali no processo, o juiz, na decisão, ele coloca, né, no caso do desembargador, ele coloca que ele reconhece a prova como válida, porque foi usado o Verifact, ele reconhece a validade. Então, isso demonstra que a Justiça Eleitoral também está reconhecendo a importância da cadeia de custódia, das provas digitais, e está fortalecendo isso cada vez mais. E isso é bom, porque dessa forma, sistematizando como deve ser feita a coleta de provas, a gente consegue garantir que essas provas realmente vão continuar no processo, vão continuar crescendo cada vez mais, expandindo para que a gente consiga utilizar. Porque hoje é uma mão na roda. Você vai provar, você tem uma conversa, você tem um vídeo. Você não precisa ficar indo atrás só de documentos. Você consegue provar hoje por meio de uma câmera que captou algo, por meio de uma geolocalização, por meio de uma conversa, por meio de um ponto que foi batido no serviço. Então, hoje a gente tem várias formas da gente ter a produção dessas provas, só que elas têm que ter cumpridas, elas têm que ser autênticas e têm que ser íntegras. E você documentando como essas provas foram recolhidas,
você garante essa cadeia de custódia. E dessa forma, é muito mais difícil que o juiz vá ir contra a sua prova. Como eu falei, o STJ já tem decidido a favor das provas digitais, vários TRTs também, TSE já tem decidido. Então, assim, em um resumo, a jurisprudência, ela tem sido crescente na preocupação com a validade das provas digitais. Só que, ao mesmo tempo que ela tem ficado preocupada, ela também tem criado formas de garantir, demonstrando, né, que é necessário, sim, que seja documentado, seja sistematizado, mas que ela é muito importante. Então, você garantindo a integridade, você garantindo que ela é autêntica, você garante a admissibilidade no processo judicial. E aqui nos traz, né, para uma parte também muito importante, que é, acho que um dos temas mais desafiadores hoje, que é o desafio no uso de provas digitais. Por quê? Quando a gente fala sobre coletar provas digitais, a gente precisa garantir, como eu falei, integridade e autenticidade. Para a gente garantir isso, como que a gente vai manipular? Afinal, os dados digitais eles são suscetíveis à alteração, exigindo métodos rigorosos de coleta. Então, a gente tem que ter muito cuidado na manipulação desses dados. Como que a gente coleta esses dados, usar plataformas autenticadas ou ir fazer uma ata notarial, não simplesmente receber um print e colocar aquilo num processo. Hoje, para processos de consumidor, processos mais simples, tem sido aceito. Mas para processos de cunhos mais, que exijam mais uma rigorosidade maior, é melhor que você faça a coleta por uma plataforma autenticada ou por meio de uma ata notarial do que simplesmente juntar o print. Porque senão você entra na questão da manipulação daquela prova. Como que aquilo foi coletado? Como que você, né, garante isso? E aí entra na questão da autenticidade. Quando você usa ferramentas que sejam certificadas, você garante segurança e proteção daquela prova. Isso traz maior peso para o processo, isso traz maior garantia para o processo, e isso traz maior celeridade, porque o juiz não vai ter que ficar questionando e perguntando se aquela prova foi válida ou não. A gente também tem a questão de competência técnica. Hoje, os profissionais jurídicos, eles precisam conhecer o tratamento correto de provas digitais. Como a gente estava conversando no início da aula, as provas digitais hoje, elas são hoje muito questionadas. Você tem uma assinatura de um contrato que é feito por uma plataforma digital, então você não precisa mais ter duas testemunhas. A lei já fala que, né, quando a assinatura é digital, você não precisa ter duas testemunhas. Mas já tem juízes que ainda não entendem isso e falam que a assinatura digital não vale. Olha o retrocesso. Se você tem algo que é para facilitar, mas aí você também entende o lado do juiz. Com tantas coisas hoje acontecendo, de pessoas falsificando, de pessoas usando inteligência artificial para manipular as provas, fica complicado acreditar em tudo. Então, por isso é muito importante que os profissionais jurídicos, eles conheçam o tratamento correto das provas digitais, para quando eles receberem, eles saberem lidar com aquilo. Nós temos também aqui a questão do marco regulatório. Hoje, a gente tem uma necessidade de atualização da legislação para adequar as provas digitais. Porque hoje a nossa legislação, ela é muito atrasada nesse assunto. A gente não tem uma legislação específica. A gente não tem uma lei que realmente trate disso. Ah, Mariana, a gente tem a LGPD. A LGPD garante a proteção de dados, mas não com uma forma só de coleta. E aqui a gente tem quais são os desafios hoje da legislação brasileira? Dentro desse tema, né, que a gente está falando de provas digitais. Quais são esses desafios que a gente tem? Se a legislação ela não tem se ela não tem uma lei específica, como que está funcionando isso? Como que você está garantindo, né, a coleta dessas provas digitais? Então, hoje a gente tem usado leis não específicas, como no caso o pacote anticrime, a própria LGPD, a gente tem adaptado ela para que seja, né, possível fazer essa adequação dentro da legislação. E aí, como bons advogados, a gente usa também o quê? Jurisprudências,
Por isso a importância dos julgamentos, a gente tem acompanhado jurisprudências e tentado se adaptar com o que tem. Essa é a verdade. Opa, peraí, travou aqui. Voltou? Acho que voltou. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque deu uma travada na minha tela aqui, eu fiquei meio perdida agora. Tá? Ah, então tá. Porque deu uma travada aqui, eu fiquei meio perdida. Mas então, voltando. Hoje a gente tem que adaptar a nossa legislação, enquanto não é criada uma legislação específica. Quais artigos hoje é utilizado para ocupar essas lacunas na legislação? A gente tem o nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 369, que ele permite provas lícitas e legítimas, incluindo digitais. Só que ele não tem uma norma específica sobre a validade, mas a gente abrange ele para poder usar prova digital. Nós temos dentro da CLT, que é de 1943, nem sonhava em falar em prova digital, porém, na CLT a gente tem o artigo 765, que garante que os juízes e os tribunais, eles tenham liberdade na condução do processo, buscando, né, uma rápida solução das causas e da utilização de todos os meios necessários para o esclarecimento dos fatos. Então, a legislação trabalhista, mesmo sendo de 1943, ela trouxe essa liberdade para o juiz, e aí o juiz consegue, ele, ver o que é o melhor ali para o processo, para o andamento do processo, para estar garantindo que esse processo ele seja íntegro, que ele seja célere e que ele cumpra o objetivo dele. E aí nós temos também que na CLT, quando não tem artigo específico, a gente usa qual código? A gente usa o CPC. Então, a gente usa também o 369 e o 370, que tratam do uso de provas. Nós temos a lei anticrime, que traz a cadeia de custódia, que traz, né, quais são os requisitos para você fazer uma coleta de prova, que você tem que documentar. E nós temos a LGPD. A LGPD é uma lei recente, é uma lei que ainda está em estudo, e ela veio para regular a proteção de dados. Mas não é direcionada à coleta de provas especificamente. Então, ela limita um pouco a sua aplicação nos processos judiciais. Só que a gente pode destacar aqui que a LGPD, ela regulamenta o tratamento dos dados pessoais. Então, ela tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais, né? Liberdade de privacidade. Quem aqui, quando a LGPD não entrou em vigor, não foi numa farmácia e tudo pedia para assinar que você estava de acordo com os novos regulamentos, que você estava de acordo com a coleta de dados? Tudo hoje pede, que a LGPD determina que assim tem que ser. Então, ela limita um pouco como que vai ser feita a coleta, o compartilhamento, os dados pessoais, que levanta questionamentos sobre a utilização. Então, isso tem sendo muito debatido também nos tribunais sobre a LGPD, ela limita a coleta de dados? Como que a gente vai fazer essa coleta de dados? Se a gente tudo precisa de autorização. Então, isso ainda está sendo muito discutido. Hoje tem sido bem debatido sobre até onde é um limite do que a gente pode usar como provas ou não. Até onde a gente pode estar coletando esse dado. Quando a gente falou lá no início, né, das fontes fechadas, até onde a gente pode ir pegar esse dado, precisa de autorização para pegar esse dado. Porque você vai entrar com um processo, muitas vezes você não vai chegar para uma pessoa e falar assim, então, deixa eu pegar os seus dados aí. Pega o que você tem e entra com o processo. Mas isso está sendo questionado hoje, sobre qual é essa definição de limite, tentando limitar um pouco, deixar mais claro até onde a gente pode ir ou não. Então, a legislação hoje, ela é crucial para a gente poder avançar. E a gente precisa que tenha uma legislação atualizada, para a gente saber exatamente até onde a gente pode ir. Muitas vezes, quando a gente fala hoje de prova digital, a gente pisa muito em ovos. Aquele medo de, será que eu posso juntar isso? Mas quando a gente usa as ferramentas necessárias, as ferramentas reconhecidas, as plataformas, a ata notarial, que a gente faz a coleta adequada, isso sendo muito menos questionado, porque você teve um cuidado para juntar isso no processo. Então, isso tem sido muito validado
nos processos, né, essa forma de coleta. Opa! E aí eu deixo aqui com vocês uma frase de Fabrício Rabelo Paturi, que ele é promotor de justiça do Ministério Público da Bahia. E ele fala que as provas digitais, elas nascem, né, para dar maior eficiência probatória ao processo, por atenderem a uma nova sociedade digital interconectada. Se todas as nossas condutas são realizadas em uma seara cibernética, é lá que vamos coletar os registros necessários para fazer prova dessa mesma conduta. Isso é a verdade. Hoje as provas, elas vêm para dar eficiência para o processo. Porque a gente está discutindo um processo que tudo aconteceu dentro da internet, uma discussão no Instagram, uma discussão no Facebook, um vídeo que foi enviado indevidamente, né, violação de imagem. Como que você quer discutir isso no processo sem estar dentro do meio digital? Não tem como. Então, as provas digitais, elas são necessárias e elas trazem mais eficiência para o processo, sim. E é isso, né, que hoje tem sido estudo. Inclusive, esse Fabrício, ele tem sido ele é especialista em provas digitais, ele tem sido, assim, carro-chefe quando é esse assunto. Então, quem tiver interesse, depois precisa mais trabalhos dele, é muito bom. Ele sabe muito o que ele fala. Então, a gente pode concluir aqui que as provas digitais, elas são necessárias para o nosso sistema judiciário. Só que elas têm barreiras legislativas e tecnológicas. Não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que vai conseguir fazer uma coleta adequada, e a legislação, ela é muito carente. Então, a legislação, ela precisa evoluir. E não só a legislação, como nós, como operadores de direito, a gente precisa evoluir também. Precisamos nos capacitar para lidar hoje com os eletrônicos, para lidar com o tipo de coleta, para lidar com as mudanças que o mundo vem trazendo de forma ética e responsável, para a gente garantir que a justiça realmente aconteça e que se adapte à nova realidade digital. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu falei até para a Evelyn, vai ser rapidinho, é curtinho, porque é um assunto que está em discussão, é um assunto, vou tentar colocar a carinha de vocês aqui, é um assunto que está em discussão, que a gente hoje precisa levar à luz, a gente precisa discutir, a gente precisa debater, não é um assunto que a gente tem que levar com levianidade. Não adianta a gente simplesmente juntar num processo e falar, mas é o print, é isso que aconteceu. Não é tão simples. A gente precisa discutir isso, a gente precisa estudar isso. O mundo está evoluindo. A gente, advogado, já é acostumado com mudança de lei assim. Hoje mesmo eu estava na academia e a moça falou, nossa, eu admiro muito vocês, advogados, porque vocês estudam o tempo inteiro. Sim, a gente estuda o tempo inteiro. Mas a gente também tem que estar antenado o tempo inteiro. Não é só a lei que muda, as tecnologias mudam. E elas mudam muito rápido. Hoje, a gente já tem ferramentas que entraram assim, para poder ajudar de inteligência artificial e elas já caíram em desuso. O pessoal não usa mais porque já está antiga. O ChatGPT, ele já passou por não sei quantas atualizações, já é ChatGPT 4, existe o Mini, existe o 3.5, que já é antigo. Então, as coisas evoluem muito rápido. O Verifact era a plataforma, hoje já tem o Certify. A gente tinha só o ChatGPT, hoje a gente tem Gemini, a gente tem o Notebook LM. As coisas evoluem e a gente precisa evoluir junto com tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque senão a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente veio para fazer, que é garantir a justiça dos nossos clientes. Isso, eu deixo aqui, muito obrigada, e qualquer dúvida a gente pode perguntar. Eu sei que vai ter gente para tirar dúvida, só que eu vou ter que só aqui me despedir. Quero agradecer, Mariana, pela palestra. Assim, eu sei que você tentou falar o máximo sobre o tema, porque o tema é muito extenso, mas o quanto você conseguiu falar, já assim,
ajudou muito para abrir a mente da importância da prova digital, da importância de como ela deve ser instruída para ser inclusa no processo e sim ter uma validade, porque senão de nada vai adiantar essa juntada. Eu vou finalizar a gravação e aí a gente ainda continua para as dúvidas finais, tá bom? Tá ótimo. Agradeço a todos aí pela participação e o vídeo aí vai ser disponibilizado em nossos canais.